Saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, muito felizes de estar novamente junto com todos vocês, glorificando e adorando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós viemos aqui para adorá-lo, para bendizer o seu nome, para falar sobre as maravilhas que Ele faz e continua a fazer em nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um estudo que Deus tem colocado em meu coração a respeito de falar das 12 casas que Jesus entrou. E hoje eu gostaria de falar sobre a primeira casa que Jesus adentrou, que se encontra no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. João, capítulo 2, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, irmãos? Podeis assentar. Nós temos 4 evangelhos escritos. Evangelho escrito segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. O de Mateus, Marcos e Lucas são considerados os evangelhos sinópticos, porque eles trazem uma sinopse da vida de Jesus. Eles narram Jesus em ação, Jesus em movimento, Jesus em seu itinerante. Sempre Jesus partindo de um lugar para outro, fazendo a obra missionária. O evangelho escrito por João é o evangelho considerado o espiritual. Nós não vemos os outros 3 escritos quando está se falando desse primeiro milagre. Quando nós olhamos a respeito desse primeiro milagre que a Bíblia nos traz, no versículo de número 11 que foi lido, nós vemos que a Igreja Apostólica Católica Romana vai trazer alguns livros apócrifos. Os livros apócrifos são livros que não são canônicos e não estão canonizados. E eles vêm trazendo algumas mentiras sobre o primeiro milagre de Jesus. Eles vão falar que quando Jesus, ainda na sua infância, ele vai pegar um pássaro que havia morrido, vai pegá-lo, e assim que pegá-lo, ele vai voltar à vida. E outro livro apócrifo vai dizer que Jesus, na sua infância, pega um barro, vai fazer o formato de um pássaro, sopra nele e ele vai voltar à vida. Só que nós vemos que o primeiro milagre de Jesus foi descrito em Caná da Galileia, nessa festa de casamento que está acontecendo. Um evento onde 2 pessoas anônimas estão a se casar, onde essas 2 pessoas estão ali, uma festa simplória, e tinha como um ritual daquela época, digamos assim, uma festa de celebração de 7 dias. E Jesus fora convidado. Nós não temos muitas informações a respeito de Caná da Galileia, mas Myron Pearman, um grande historicista, vai fazer uma conotação de quando Salomão resolve fazer um culto de ação de graças para Deus. Quando Salomão vai fazer um culto em ação de graças para Deus, a Bíblia fala que Salomão vai matar 1000 bois, vai chamar todos os reis e os príncipes da circunvizinhança
para estarem ali, naquele culto de ação de graça do Deus Todo-Poderoso. Ainda historiadores dizem que o que chama a atenção é que naquele tempo foram usados 40 toneladas de ouro, foi usado madeira da acácia, pedra negra do Líbano, foi usado ali também cortinas de cetim. Mas ali nós vemos que Salomão vai fazer uma oração. Salomão vai orar e vai falar que não importa o ouro, não importa a madeira de acácia, não importa a cortina de cetim, não importa nada daquilo se a presença do Senhor não estivesse naquele lugar. Que a presença do Senhor era fundamental, que a presença do Senhor tinha que estar ali. Então nós vamos ver que ele vai chamar todo aquele povo, ele vai ter 153.600 funcionários. Aquela obra vai demorar 7 anos para a construção. E ele vai chamar todo aquele povo. E novamente ele continua orando e falando que não importa aqueles funcionários, que 70 trabalhavam no noturno, 80 no urno, e tinha 3.600 inspetores daquela obra. E ele vai chamar todo aquele povo e vai falar: Senhor, não importa os funcionários, não importa nada disso, eu quero a presença do Senhor nessa casa de adoração, para saber que o Senhor recebeu o nosso culto de ação de graça, o nosso culto nessa noite. E a oração de Salomão vai ser respondida. A Bíblia vai dizer que a oração que Salomão faz, ela é ouvida, que os sacerdotes que estavam ali naquele culto não conseguiam ficar de pé, porque a glória de Deus desceu do terceiro céu, passou para o segundo, entrou no primeiro e pairou acima do templo onde eles estavam. E a presença de Deus foi manifesta, a presença de Deus era manifesta nele. Mas a Bíblia continua dizendo que quando Salomão olha que a presença do Senhor é manifesta ali naquele meio, que aquele culto de ação de graças estava uma bênção, Salomão decide prorrogá-lo, decide não encerrá-lo naquele momento. E Maia Prima diz que Salomão olha para todos os reis, para todos aqueles príncipes e fala com eles: eu quero prorrogar esse culto, e todos os que ficarem eu vou dar uma lembrancinha eu vou dar para cada um de vocês. Imaginem as lembranças dadas pelo rei Salomão para aqueles homens. E ali, conforme os reis foram ficando diante daquele culto, Salomão olha para um rei, pega um ciclo de ouro e o entrega. Para outro ele pega uma junta de gado e entrega para um rei. Aquele que recebia um ciclo de ouro, ele orava, todas as vezes que ele olhava para aquele ouro, ele falava: esse ciclo de ouro eu não vou vender, porque foi o rei Salomão que me deu. Aquele que recebia a junta de gado, todas as vezes que aquele gado vinha a se reproduzir, ele olhava e falava: essa junta de ganho, toda vez que ela reproduzir, eu não vou vender, porque eu vou lembrar que foi o rei Salomão que me deu. E ali também estava o rei de Tiro e de Sidom. E Salomão, quando olha para ele, sabendo que Tiro e Sidom era uma região pequena, uma região totalmente fraca de povoamento, o rei Salomão olha para eles, ele diz: para você, rei de Tiro e Sidom, eu vou dar 10 cidades para aumentar o seu povoado, para o seu povoado vir a crescer. E ali ele vai começar. A cidade de número 1 é essa, de número 3, a cidade de número 5, a cidade de número 7, a cidade de número 9. Quando chega na 10ª cidade, ele fala: a 10ª cidade é Caná da Galileia. E na 10ª cidade, quando o rei de Tiro e Sidom ouve, ele vai olhar, vai se levantar e vai falar: rei Salomão, eu lhe agradeço por todas as 9 cidades que o Senhor tem me dado, mas a 10ª cidade eu não quero. Caná da Galileia é uma cidade sem fundamento, é uma cidade que não tem uma prosperidade, que não vai adiante, e não tem um curso evolucionário, e não vai crescer. E quando nós olhamos, todas as vezes que alguém rejeita alguma coisa aqui na terra, no céu Deus sempre vai aparecer para valorizar. Todas as vezes que uma coisa é desvalorizada, Deus vem para trazer um valor totalmente diferente à ótica humana. Muitos podem ter olhado e falado: mas Caná da Galileia não tem nenhum valor, nem de graça fizeram Caná da Galileia.
Caná da Galileia foi rejeitada. Caná da Galileia não teve nenhum fundamento. Mas quando eu olho para essa rejeição, é como se Jesus estivesse falando: onde houve a rejeição, eu vou entrar com a exaltação. Quem sabe você foi humilhado, rejeitado, eu não conheço a tua história, eu não sei o berço onde você nasceu, mas não importa, porque onde há rejeição, Deus vai entrar com a restauração. Muitos, porém, podem vir pregar sobre Jerusalém, mas vão ter que lembrar que o primeiro lugar que Jesus passou foi em Caná da Galileia. Podem ter mensagens sobre Jericó, mas vai ter que lembrar que Jesus operou o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Deus vai fazer a exaltação fluir onde rejeitaram, porque Deus é especialista em exaltar, abençoar e prosperar. Deus está dizendo nessa noite: eu vou passar na tua Caná da Galileia, aonde houve a rejeição, aonde deixaram de lado, eu vou entrar com a restauração. E quando Jesus entra, Ele muda a história. Quando Jesus entra, Ele opera o milagre. Aonde Jesus entra, tudo fica diferente, porque Ele chega para quebrar protocolos que poderiam ter sido colocados pelo homem. Então ali nós vemos que onde houve a rejeição, Jesus entra com a exaltação. Jesus vai operar o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. E quando ele chega lá, eu aprendi algumas coisas. Que ele foi convidado. Versículo de número 2 diz: e também foram convidados Jesus. Jesus foi convidado. Jesus está sendo convidado ali. E ali eu aprendo que Jesus, ele não quebra fechadura, ele não arromba portas, ele só vai aonde ele é convidado. Quer ter sucesso? Convide Jesus. Quer ter uma vida abençoada? Convide a Jesus. O problema dessa geração é que eles só se lembram de convidar Jesus quando as coisas estão perdidas. O problema é que eles deixam para convidar quando está numa forma mais caótica. E quando nós olhamos que nessa festa, antes de acabar o vinho, a presença de Jesus está sendo confirmada. A presença de Jesus está ali. E eu quero lhe falar nessa noite: convida a Jesus hoje que está tudo bem na tua vida. Convide a Jesus agora que está tudo indo bem, um mar de rosas. Convide a Jesus agora que ainda não está perdido. Convide Ele para o teu currículo. Convide Ele para a tua casa. Convide Ele para o teu casamento. Convide Ele quando você acordar. Convide Ele quando você for sair. Só saia se você não convidar. Só saia se Ele for contigo. Só saia se Ele estiver com você. Não deixe para convidar quando a porta do desemprego chegar. Não deixe para convidar quando o câncer chegar. Não deixe para convidá-lo quando a doença chegar até você. Não deixe para convidar Ele quando o seu casamento estiver falido. Antes mesmo de casar, já convide Jesus para o teu casamento. Convide Ele para a tua festa. Convide Ele para a tua casa. Convide Ele. E Jesus tem que ser um convidado especial. Ele tem que ser convidado antes da hora, porque antes de qualquer problema que vier a acontecer, Jesus entra com a solução para o teu problema. Pode vir gigante a se levantar, pode vir portas a querer serem fechadas, mas se Jesus estiver ali, Ele está no controle de tudo. Ele vai guardar, Ele vai livrar, Ele vai abençoar, Ele vai estar com você ali em meio a essas circunstâncias. Chame a Ele que Ele vai te ajudar. O que me chama a atenção é que Jesus é convidado para uma festa. Ele é convidado para uma festa de casamento. E festa é um lugar onde as pessoas gostam de se mostrar uma coisa que elas não são. Gostam de aparecer, mostrar, usar máscaras, como se estivessem sendo uma coisa que não são. Quando tem uma festa, diversas mulheres alugam vestido, compram roupas, vão para o salão, homens alugam ternos. Segundo uma pesquisa, diz que em São Paulo tem uma rua onde tem carros importados que são
alugados por pequenos trechos de horas, onde pessoas chegam dizendo: eu vou alugar um carro desse importado, porque eu vou ver um familiar em uma festa de muito tempo, vou ver uma turma da faculdade de muitos anos. Então eles alugam para mostrar serem uma coisa que não são. Eles alugam para mostrar aparentemente uma coisa que não estão sendo. E a nossa vida é parecida com uma festa. E Jesus está ali, Jesus está ali naquele local onde as pessoas estão mostrando ser uma coisa que elas não são. E quando Jesus está ali, Jesus vai olhar e o texto vai dizer que tinham seis talhas de pedras. Essas 6 talhas tinham mais ou menos de 700 a 720 litros que cabiam na totalidade delas. Só que a festa está rolando e de repente uma talha vem-se a acabar. Em vez de pararem a festa, eles não param, continuam a festa. Só que eles estão querendo fingir uma coisa que não está acontecendo. Eles estão querendo que a festa continue. Só que de repente não é apenas uma talha, mas são 2 talhas que vêm a se findar. 2 talhas se acabam. Mas eu não quero mostrar que o meu reservador está acabando. Eu não quero mostrar que o meu vinho está acabando. Toca a festa, eu vou empurrando com a barriga. Alguém pode até olhar e dizer: não é melhor chamar o mestre-sala. Mas eles olham e dizem: não, vamos continuar, vamos festejar, vamos continuar ali. E de repente de 2 talhas partem para 3 talhas vazias. 3 talhas estão ali. Parece que eu vejo alguém falando: vamos parar. E alguém dizendo: não, toca a festa, continue, vamos festejar. É a terceira ainda tem mais. Mas aí de 3 vai para 4 talhas. E essa é a nossa vida. Quantas vezes a talha está acabando, o conteúdo está se esvaziando, mas eu prefiro fingir que não está acontecendo nada. Eu prefiro fingir que nada está me acontecendo. Vou empurrando com a barriga, vou fingindo que está tudo bem, vou fingindo as coisas, vou tendo uma vida de aparência, quando na verdade tudo está indo ladeira abaixo. De 3 talhas vai passar para 4 talhas vêm se acabar. 4 talhas. E pode ser que alguém olhe e diz: a 5ª talha também se acabou. A 5ª talha veio a se esgotar. A 5ª talha chegou ao seu fim. Aparece mais um e diz: não são mais 5. Mas a 6ª talha está na metade. Só tem mais a metade. Passa um tempo, o outro olha e diz: não, agora só tem algumas ml. De algumas ml chega apenas a uma taça. De uma taça nós vamos ver que ali vai chegar-se ao fim. Vai acabar a última talha. Mas eles não queriam parar, queriam continuar, porque é mais fácil mostrar que está tudo bem do que eu me humilhar. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar. Muitas das vezes nós somos egocêntricos, nós não queremos chamar a Jesus, nós achamos que podemos resolver do nosso jeito. Nós achamos que podemos resolver com a força do braço, com a nossa estratégia da nossa cabeça, mas não é assim. Nós temos que chamar Jesus para tudo, contar para Ele, abrir o nosso coração e falar com Ele, humilhar diante da presença dEle, falar que somos pequenos, falhos e totalmente dependentes dEle, que é Ele que deve ser exaltado, que Ele que deve ser glorificado, que é o nome dEle que está acima de todos os nomes, que é Ele que pode resolver todos os problemas. A medicina pode falar que não tem jeito, mas tudo é possível para Ele. Tudo é possível para o médico dos médicos. Ali, quando nós estamos num cenário de fome, onde não tem pão, onde não tem peixe, é ali que Deus entra para trazer a provisão. É no momento do deserto que Deus entra para nos guardar. É no momento da dificuldade que Ele entra para nos mostrar que Ele está no controle de tudo, que Ele está ali nos guardando diante destas situações, que Ele que está conosco. De repente acabam-se as 6 talhas. Eles faziam as 6. E alguém começa a falar: acabou o vinho. Como é que a gente vai continuar a festa? Como é que a gente vai disfarçar? Como é que vai continuar rolando essa festa? Como que a gente consegue prosseguir a vida sem mostrar que o nosso vinho está acabando? Sabe por que isso acontece? Sabe por que isso vem acontecer?
Porque as talhas são de pedras. Se as talhas fossem de vidro, dava para ver que estava se acabando. Talha de pedra não dá para ver. Quando é de vidro eu vejo, está pela metade, está chegando lá embaixo, está quase se esgotando. Mas quando é de pedra, eu escondo atrás dessa pedra. Eu me escondo ali para mostrar que está tudo bem, que não está acabando, para ninguém ver que isso está chegando ao fim. Se fosse de vidro, eu via que estava cheia, eu via que estava pela metade. Mas quando a talha é de pedra, eu me escondo. Eu posso me esconder atrás de uma gravata, eu posso me esconder atrás de um paletó, eu posso me esconder atrás de um púlpito, eu posso me esconder diversas coisas de alguns irmãos, mas de Jesus eu não escondo, porque Ele tem os olhos com chama de fogo que vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele é onisciente, onipotente, Ele está em todos os lugares e Ele sabe de tudo. Então não adianta querer se esconder, não adianta querer falar que é para a festa prosseguir, que está tudo normal, só que na verdade não está. E nessa noite Deus me trouxe aqui para falar com você nessa noite que Ele está esperando você clamar por Ele, falar que quer se arrepender e se entregar verdadeiramente a Ele, abrir seu coração para deixá-lo entrar, falar com Ele que você errou, mas que você quer o arrependimento, que você quer voltar para Ele. Ele está esperando você gritar. E o Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador, aquele que nos ajuda mediante as dificuldades que são impostas pela vida. E o Espírito Santo está nessa noite aqui esperando, Ele está esperando que nós clamemos a Ele. É mais fácil responder atrás de uma talha de pedra do que reconhecer que meu vinho está acabando. É isso que vem acontecendo nos dias atuais. Isso que vem acontecendo, eu me escondo para não mostrar que está tudo indo ladeira abaixo. Eu não confesso, eu não falo, prefiro ficar escondido. Você acha que o desviado vai desviar-se do dia para a noite? Não. É uma oração que ele não fez, é uma leitura bíblica que ele não faz. Não é porque o irmão não deu paz do Senhor para ele, não é por causa disso, não é. E nós vemos aqui no texto que quando todo mundo está falando, está desesperado, acabaram-se as 6 talhas, nós vamos ver que Maria vai aparecer com um papel importante nesse texto. Maria vai aparecer para dizer que o vinho acabou. Quando todos estavam escondendo, quando todo mundo estava falando, o que será da gente? Não tem mais vinho, a festa não vai prosseguir, o que vai acontecer? Aparece uma Maria e começa a denunciar que acabou o vinho. Os serventes falam para esconder, falam para não prosseguir, mas Maria está ali dizendo: acabou o vinho, acabou o vinho. E muitas das vezes Deus levanta pessoas para nos dizer, Deus levanta pessoas para nos falar, para consertarmos as nossas vidas, para nos entregarmos verdadeiramente a Ele, para deixarmos as alusões do mundo, mas nós não damos ouvido, nós não damos ouvido. E a maior grandeza de Maria nesse texto é para que a festa continue. Existe um ditado ainda da Igreja Católica Apostólica Romana que vai dizer, fizeram até uma música disso, que é uma grande blasfêmia. Eles vão dizer que Maria passa na frente. Grande heresia, grande mentira. É um pecado, porque tudo que é contra a Bíblia é pecado. A Maria, ela não passa na frente, não, muito pelo contrário. O texto vai dizer que ela sai da frente de Jesus, que ela reconhece que Ele é o Filho de Deus. Ela reconhece que é falando com Ele, que Ele que pode trazer a provisão mediante aquela festa. Então nós vemos que Maria não passa na frente, mas ela sai da frente. E quando Jesus diz, mulher, o Novo Testamento foi escrito no grego. Então era um método carinhoso de se relacionar com sua mãe. Não foi uma falta de educação que Jesus estava fazendo. E Maria vai dizer, tudo quanto Ele mandar, assim será feito. Tudo quanto Ele mandar, faça. E o que eu quero te dizer é que quando tu sair detrás
dessa talha de pedra, romper o teu orgulho, dizer para o Senhor: eu preciso de Ti, sou dependente do Senhor, dependente da Tua graça, dependente do Teu amor. O Senhor vai abrir a torneira da graça e encher a talha que está tempos vazia em tua vida. Essa noite é noite de encher talha. Tem muita gente que está com a talha lá embaixo, está dando telha de aranha, o vinho acabou, está sem perspectiva de vida, está triste, está totalmente para baixo. Mas nessa noite o Senhor está dizendo que é noite de encher talhas, é noite de trazer de novo a alegria, é noite de trazer de novo o renovo, é noite de trazer você de volta para a presença dEle. É noite dessa talha que estava se findando vir a se levantar, porque Ele vai encher a talha nessa noite. Ele vai encher. O propósito de Jesus nessa festa é encher talhas vazias. Jesus vai mostrar o porquê Ele está naquela casa. Ele não está naquela casa por acaso. Ele não está na casa porque Ele está de férias. Não, Jesus não visita a tua casa à toa. Ele não vai visitar a sua casa apenas porque Ele está de passeio. Não, isso não vai acontecer. Se Ele vai nos ensinar uma grande coisa, que Ele está ali para nos ensinar uma grande lição. Uma grande lição nós aprendemos quando Jesus olha para aquele povo. Se fosse eu, pastor, eu olhava para aquelas talhas vazias. Se eu estivesse ali no lugar de Jesus e falava: talhas, produzam melhor, produzam água, as talhas iam produzir? Sim. Mas Jesus não faz isso. Fosse eu, olhava para elas e falava: produzam o melhor vinho, elas iam produzir. Mas Jesus não faz isso. Ali nós aprendemos que Jesus, Ele não fala, Ele não faz uma oração, Ele não põe a mão, Ele não fala: eu vou dar um brado de vitória para que o milagre venha. Não, Jesus não faz isso. Não. Sabe o que Jesus diz? Ele fala: sabe o que vocês precisam fazer? É encher essas talhas com água, é colocar água nelas. Quem sabe um deles pode até olhar e falar: mas o que? Eu não tenho um caminhão-pipa, eu não tenho uma carroça, eu não tenho uma Hilux, eu não tenho um caminhonete para mim buscar água, porque os poços ficavam longe. E Jesus está falando para buscar água, ir longe buscar essa água. E talvez até alguém no caminho olhe e diz: será que Ele vai fazer um milagre? Será realmente que vai acontecer? Será realmente? Quer saber o segredo da minha vida, da tua vida, da nossa vida? Está em apenas uma atitude: a obediência. É a obediência. Você pode cantar, você pode pregar, você pode ser obreiro, você pode ser crente há mais de 30 anos, mas se não tiver obediência na tua vida, o milagre não chega. Se você não obedecer, não vai chegar. Deus está olhando e dizendo: você está sofrendo porque você quer, você está passando por esse momento de dificuldade porque você quer, devido à tua obediência. O livro de Juízes vai dizer isso claramente. Todas as vezes que eles obedeciam, o Senhor estava com eles. Todas as vezes que eles afastavam e pecavam, Deus os afastava. Juízes 6 vai dizer que o Senhor entrega aquele povo por 7 anos nas mãos dos medianitas, porque ali eles pecaram, eles desobedecem. Então muitas das lutas que nós passamos nem eram para nós passar, mas devido à nossa desobediência nós estamos passando. Devido a não obedecer à voz de Deus, essas lutas vêm. Devido à nossa desobediência nós choramos. E o que eu quero te dizer é: se Deus mandou você fazer, faça. Não vai contrária à sua vontade. Ouça a voz do Senhor lhe dizendo. O Senhor diz para fazer, faça. Se o Senhor diz para ir para a direita, vá. Se o Senhor diz para ir para a esquerda, vá. Não olha para trás, mas vai seguindo, vai indo em frente. Porque se Ele mandar, Ele vai preparar o teu caminho. Ele está preparando o caminho para você prosseguir. Mas não saia do foco, não desobedeça a voz do Senhor. Se Ele te mandar ir para a tempestade, vá para a tempestade. Se Ele te mandar passar por um vale, passe pelo vale. Porque é melhor obedecer a voz do Senhor. Porque se obedecendo a voz do Senhor, sabemos que Ele está no controle de nossas vidas.
sabemos que Ele está no controle de tudo, sabemos que Ele está diante, em meio a todos os caminhos que nós vamos passar. Então, nós olhamos, nós aprendemos, não precisou ali de uma oração, não precisou de impor as mãos, não precisou de um brado de vitória, apenas precisou de obediência, apenas a obediência. E o milagre só chega quando obedecemos. E um grande detalhe que nós aprendemos aqui também é que quando Jesus ora, Ele diz: encham as talhas até em cima. Ele não diz para encher até a metade, Ele não diz para encher até ali a pouco, mas Ele fala no texto: encham as talhas até em cima. É até em cima. Esse negócio de dar metade para Deus não funciona. Esse metade de eu vou dar só a metade, eu sou meio crente e estou meio no mundo. Não, isso não funciona, isso não dá certo. De que adianta falar, eu até gosto de ir na igreja, mas eu gosto das festas do mundo ali. Eu gosto de ir no culto, pastor. Gosto de estar ali naquele culto ali, mas quando eu chego em casa eu tenho que tomar aquela geladinha. Do que adianta isso? Do que adianta querer dar só metade para Jesus? Do que adianta querer dar só metade para Ele? Ou você é crente ou você não é. Ou você está na presença dEle ou você não está. Não tem nada disso de ficar em cima do muro. Nós vemos que ali no texto também vai dizer, no texto do período veterotestamentário, que aquele povo de Israel, o profeta ali vai dizer, Elias vai dizer: do que adianta vocês ficarem cocheando entre dois pensamentos? Já viram um coxo andar? Uma vez está em cima, outra vez está lá embaixo. Uma vez está em cima, uma vez está lá embaixo. Do que adianta ficar nessa? Eu estou na igreja, eu não estou. Eu sou crente, mas eu gosto das coisas do mundo. Eu sou crente, mas eu ainda não desapeguei dessas coisas. Eu gosto de ir na igreja, mas eu não consigo deixar o mundo de lado. Eu gosto de ir na igreja, mas eu ainda estou no outro caminho. E nessa noite, o que eu quero te dizer: não adianta eu cantar, eu pregar a Bíblia, vir para a igreja, mas dar só a metade para Deus. Não adianta. Deus manda encher até em cima. É até em cima, a metade não. Deus quer você por inteiro. Deus quer a tua mente, o teu coração. Deus quer a tua vida. Não tarda o que Deus tem na tua vida. Não tarda as promessas dEle na tua vida. O que Deus tem para você é algo grande, mas enquanto você ficar dando só a metade, não vai acontecer. Tem que ser por inteiro. Se for para ser, então seja inteiro. Seja totalmente dEle. Seja totalmente completo. Se liberte da pornografia. Se liberte dessas amizades de conveniência. Se liberte das concupiscências da carne. Se liberte de todas essas coisas que te afastam de Deus. Se liberte de todas essas coisas que te atrapalham. Se liberte desses dois caminhos. Nós sabemos que só há um caminho. Há apenas um caminho que leva para Deus. Há apenas um caminho que leva para o céu. É o caminho da verdade. É o caminho da justiça. É Jesus. É somente nele. Para de andar esses dois caminhos. Volte a orar. Volte a jejuar. Volte a meditar. Volte a ler a Bíblia. Volte a acordar de madrugada para falar com Deus. Volte a buscá-lo verdadeiramente de todo o seu coração. Deus está dizendo nessa noite que enquanto ficar para metade não vai ser cheio por completo. Quer ser cheio, quer estar por completo, então dê tudo para Ele. Deixe tudo nos pés de Jesus. Deixa tudo com Ele. Deus está falando nessa noite. Muitos aparecem dizendo: eu estou com um vazio por dentro. Está uma dor tão grande, uma aflição, um nó na garganta. E esse nó na garganta não está passando. Muitos olham para o presbítero Jesus, sentam, chegam no teu quarto, colocam uma música e falam: eu vou escutar uma música sertaneja ali, para mim acabar com esse vazio que está dentro de mim. Quando esse vazio não acaba, eles vão para a Netflix. Aí ali também na Netflix esse vazio não vai acabar. A música não acaba com o teu vazio. A Netflix não acaba com o teu vazio. Sabe o que vai preencher esse vazio em tua vida? É a palavra de Deus.
esse vazio só pode ser preenchido com a palavra. É a palavra que preenche o teu vazio. João 1:1 vai dizer: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. É a palavra, vai preenchendo-se com a palavra preenche o seu vazio. Se alimente da palavra, medite na palavra, fale da palavra, propague a palavra, viva a palavra, guarde a palavra no teu coração para não pecar. Guarde a palavra, é a palavra. Muitos podem dizer: mas pregador, eu estou num vazio, não tem jeito para mim. Tem sim, volta para o caminho, volte a meditar, volte a orar, volte a buscar. Aleluia. Deus é o Deus que vai te preencher. Nosso Deus é o Deus que preenche o teu vazio. Mas muitos podem também dizer: eu não tenho força para orar. Chame alguém para preencher esse vazio que está em tua vida. Peça alguém para orar por você. Peça alguém para falar de Jesus. Junte um grupo de irmãos e fale: ore por mim que hoje eu estou fraco. Quando eles obedecem, as talhas que estavam vazias se tornam-se cheias. Não teve oração, não teve imposição de mãos, apenas a obediência. Quando nós obedecemos, o milagre acontece automaticamente. A tua obediência a Deus vai gerar milagres. A tua obediência a Deus gera propósito de Deus cumprido. É a nossa obediência. Deus, Ele olha o jeito com que nós vestimos, o jeito com que nós falamos. Porque tem muita gente que aqui na igreja é uma bênção, mas e lá fora? Como é lá na rua? As pessoas sabem que você é crente. No seu trabalho elas veem que você é diferente porque você é selado pelo brilho do Espírito Santo. As pessoas olham e veem Jesus em você. Tem visto? Porque Deus olha tudo isso. Deus olha a nossa obediência mediante os nossos pais, nossos filhos, nosso casamento, mediante a todas essas situações. Não adianta querer viver de aparência, achar que ninguém vai saber. Não adianta ficar desse jeito. Não adianta. Então nós temos que ter uma vida totalmente pautada em Jesus, porque Ele vai vir buscar a sua noiva que é branca como a neve, não a sua noiva que se corrompe pela concupiscência da carne, pelos pecados dessa terra, que suja as suas vestes. O Senhor vai vir buscar aquele que está branco, em processo de santificação, que o adora verdadeiramente, de corpo, alma e espírito. E o que eu acho que me chama também muita atenção, sabe por que Jesus deixa o melhor vinho para o final? Sabe por que esse é o melhor vinho? Porque foi o único vinho que foi feito com água. E tudo que é feito com água, a palavra é melhor. Tudo. Casamento feito diante da palavra é melhor. Vida com Deus diante da palavra é melhor. Ministério exaltado na palavra é melhor. Comunhão com Deus na palavra é melhor. Tudo com que você fizer, faça mediante a palavra. Vai trocar de carro? Consulte a palavra. Vai trocar de emprego? Consulte a palavra. Vai comprar uma casa? Consulte a palavra. Tudo que é feito com a palavra é melhor. Tudo que é feito com a uva acaba, mas tudo que é feito com a palavra permanece, não se esgota. Já estou encerrando. Coloque-se de pé, por gentileza. Quantas talhas eram? 6 talhas. 6 talhas eram ali. Sabe por que não eram 5 talhas? E por que não eram 7 talhas? 5 talhas não eram porque 5 é o número da graça. Jesus foi ferido em 5 lugares: mão esquerda, mão direita, pé esquerdo, pé direito e do lado. Então, se fosse 5 talhas, não acabaria.
porque tudo que é graça não acaba. Não são 7 talhas, porque 7 é o número da perfeição. Tudo que é perfeito é perfeito. Então sabe por que o número 6? Quando nós olhamos em alguns estudos teológicos, nós vemos que do tempo de Malaquias até Mateus é um tempo que chamamos no mundo teológico de período antibíblico, porque são 400 anos do silêncio de Deus. Deus não fala com a humanidade. Então de Malaquias até Mateus, 400 anos. Quem falava? O homem. Deus fica em silêncio. Sabe de quem é esse número? O 6, do homem. Quem estava mandando na terra? O homem. Quem ditava as regras em casa? O homem. Quem fazia as coisas acontecerem? O homem. Só que nós olhamos que nessa festa Jesus vai chegar e tirar o homem de cena. Jesus vai chegar, tirar o homem de cena e vai estar ali trazendo a alegria novamente, colocando totalmente tudo no seu devido lugar, porque nada foge da mão dele. Se o homem estava aborrecendo, se o homem que achava que estava mandando, tudo isso foi jogado por terra, porque Jesus chegou. E ele chegou quando nós estávamos perdidos e destituídos da graça de Deus, quando nós estávamos totalmente afundados em um lamaçal. Ele segurou em nossas mãos, tirou-nos daquele lamaçal, firmou os nossos pés sobre uma rocha. Ele mudou a nossa história, tirou o nosso nome do livro do pecado, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus e ainda nos leva para morar no céu. É esse Jesus que está aqui, e eu quero te falar nesta noite: convide Ele para a tua casa, convide Ele para a tua vida hoje, convide Ele para estar com você, convide Ele. Ele tem que ser um convidado especial, Ele está esperando o seu convite, Ele está à porta batendo, Ele está à porta do teu coração, gritando, batendo nesta noite. Abre, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer a diferença, deixe Ele tirar essa tristeza, deixe Ele arrancar essa dor, deixe Ele trazer a provisão, deixe Ele trazer a cura, deixe Ele libertar desse cativeiro. Deixe Jesus entrar em tua vida, deixe Ele fazer morada. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de maravilhas, ó Senhor, meu Deus, nessa noite, Senhor, venha nos visitar. Nós que estávamos fracos, nós que estávamos pensando em desistir, nós que estávamos nos escondendo, nós pedimos, Senhor Jesus, que venha nos encher, que venha nos trazer o renovo, que venha trazer a cura, que venha trazer a solução, que venha fazer morada em nossas vidas, que venha visitar os nossos lares, que venha visitar as nossas famílias, que venha, Senhor Jesus, trazendo a esperança onde não tinha mais, que venha trazer, Senhor, meu Deus, aquela pessoa que tanto clamamos e pedimos, que, Senhor, interceda por nós, interceda pelos teus filhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, clamamos ao Senhor, porque é o Senhor que pode resolver os nossos problemas. O Senhor tem a solução na palma de tuas mãos. É o Senhor que pode fazer acontecer. É o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, que zela, que cuida, que guarda da tua igreja, que cuida dos teus filhos, que vem nos livrando. É o Senhor que está no controle de tudo. Nós te agradecemos nessa noite por tudo, em nome de Jesus.